É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pedro deve ter dito, nós chegamos hoje nos Estados Unidos, 5 horas da manhã, em Brasília, e eu voei imediatamente para o Rio. E foram 2 dias interessantes. O Rodrigo esteve lá em Nova York também. Eu li o que o Rodrigo falou lá. Nós estamos muito confiantes de que a liderança dele lá na Câmara de Deputados e o apoio político que nós estamos recebendo lá, porque existe ainda todo governo que chega, ele chega e ainda está se encontrando, ainda está montando suas pontes de articulação. O Rodrigo tem sido muito construtivo como presidente da Câmara, uma liderança fundamental. E eu acho também, o Davi Alcolumbre no Senado também nos tem dado todo o apoio. Os governadores, nas reuniões que tivemos, estão vivendo um problema comum. As mesmas despesas que estão descontroladas a nível de União estão também atingindo municípios e estados. Eles têm os mesmos problemas. É despesa de pessoal excessiva, porque cresceu descontroladamente, quebrou o orçamento de todo mundo, e também os inativos, né? A aposentadoria brasileira, esse sistema de repartição é um sistema condenado. Nós vamos ter que sair desse sistema. Se fizerem uma reforma de 1 trilhão, nós temos potência fiscal para lançarmos o sistema de capitalização logo depois, e esse sistema de capitalização, ele bota o Brasil para crescer. Então, a reforma da Previdência tem 2 dimensões. Nós temos falado muito de uma e não temos falado da outra. Nós temos falado muito da estabilidade fiscal. Um programa de 1 trilhão em 10 anos, são 100 bilhões por ano, é mais ou menos o tamanho do buraco do governo hoje. Então, você clareia o horizonte para investimentos privados, internos e externos. Rodrigo deve ter sentido isso lá em Nova York, está todo mundo em suspenso, todo mundo segurando o fôlego, esperando a aprovação. Na hora que aprovar, os recursos começam a vir de fora. E o empresariado privado brasileiro também é a mesma coisa, todo mundo esperando. Não adianta começar a investir se ali na frente tiver uma grande explosão fiscal. Então, o Congresso está atento para isso. Eu, na minha interação com o Congresso, eu tenho visto muita sensibilidade para o tema. E aí é a questão agora da calibragem, né? Se fizer uma coisa menor que 1 trilhão, aí é uma aventura. Você simplesmente fez um remendo no sistema passado e aí você não vai lançar um sistema novo, porque o sistema novo desvia um pedaço das contribuições de jovens em direção à acumulação de capital e não ao financiamento do sistema antigo. Por isso que o sistema antigo precisa de potência fiscal. Se vier algo em torno de 1 trilhão, ou mais, no segundo semestre você já começa a fazer o regime que nós estamos chamando de poupança garantida, porque você fala em capital no Brasil, as pessoas ficam assustadas, mas é o mecanismo que as classes médias e classes ricas usam para enriquecer. E aí, curiosamente, às vezes os políticos têm medo de fazer o que é bom para os pobres, né? Que é deixar eles capitalizarem os recursos dele, dando uma garantia de que aquela poupança vai dar pelo menos o salário mínimo. Então, é relativamente simples do ponto de vista técnico você desenhar o sistema. O medo que havia, não, a transição é muito cara, é impossível passar de um sistema para o outro, é um medo baseado em falsas premissas, né, de que seria possível todo mundo passar para o sistema novo. Não é verdade, só os jovens. Por isso que a gente dizia da carteira verde e amarela. Você deve ter observado que a taxa de desemprego entre os jovens é o dobro da taxa de desemprego entre os mais experientes. E devem ter observado também, nessas últimas reportagens que têm saído, que o jovem está conseguindo seu primeiro emprego aos 28 anos. Quer dizer, o sujeito fica 10 anos desempregado, atraído por droga, por crime, por ócio, o que é uma destruição, é um crime contra a nossa juventude. Então, você fazer um sistema onde não haja esses encargos trabalhistas para os mais jovens, a empregabilidade é na veia, porque ele custa metade. Hoje, o trabalhador ganha o salário mínimo e custa o dobro para a empresa, né? Ganha pouco, custa muito. Você lançando um sistema novo, o jovem, que é um trainee praticamente, nunca teve um emprego, é natural que ele valha metade do outro, que ele custa metade do trabalhador já mais experiente. Ele não vai tirar o emprego do mais experiente, ele vai só conseguir um emprego para ele. Então, isso vai ser extraordinário para o país. O jovem pode... Não é só o fato de você estar levando poupança e acumulação de recursos para o futuro, que bota o país para crescer, democratiza a poupança, mas também a eficiência na alocação do investimento. Hoje esses recursos são consumidos e se eles entram num sistema de capitalização, não só você está acumulando capital, mas você também está alocando eficientemente esse capital, que foi o que aconteceu nos países que adotaram
a capitalização e acelerar a taxa de crescimento. Então, nós estamos absolutamente convictos que o caminho é esse. E ele tem esse efeito duplo. Primeiro, ele equaciona a parte fiscal, estimula o investimento, resolve o problema fiscal, porque o maior componente é o déficit previdenciário. E segundo, ele bota o país para crescer, porque é um sistema de poupança garantida e desvia, mais ou menos como vocês viram o FGTS estimulando a indústria de construção brasileira. É um sistema também de recolhe e empresta para que haja o crescimento do setor. Então, nós estamos muito convencidos. Essa é a primeira reforma, é importante. Ela atinge realmente, ela é a parede que segura o teto fiscal. Não adianta falar em teto de gastos se não tiver as paredes. O teto cai sem as paredes. E a parede é realmente essa reforma previdenciária. Ela vindo com potência, ela nos permite criar também um mecanismo de poupança que vai botar o país para crescer. Então, eu acho que isso sendo aprovado nos próximos meses, no segundo semestre, a expectativa... Nós já estamos num outro país. Isso sendo aprovado nesses próximos 2, 3 meses, no segundo semestre, nós já estamos com outras expectativas de crescimento. As pessoas me perguntaram, bom, mas e o crescimento está descendo, a taxa era 2, agora é 1,5, está caindo o crescimento. O crescimento não está caindo. O que está caindo são as expectativas de crescimento que estavam altas. Quando você fala plataforma liberal, todo mundo, o Brasil vai crescer 2,5%. Mas e as reformas? Não vieram ainda. E como é que está o problema lá? Parece que é uma crise política séria, talvez não aprovem. Essa incerteza toda começa a derrubar as expectativas devagar. Mas, na verdade, até perguntam, mas e a resposta? A economia não está respondendo. Eu pergunto assim, respondendo a quê? Nós não fizemos nada. Como é que ela vai responder? Como é que a economia vai responder a uma reforma que não foi feita? Como é que ela vai responder a um acordo político que ainda não definiu a intensidade da reforma? Como é que ela vai responder? Não há o que responder. E é natural, porque é um governo novo, chegou, está começando a colocar suas pontes de comunicação com o restante da classe política, e é natural, e eu acho que vai acontecer. Eu acho que há boas lideranças, independente de aproximação pessoal ou não, cada um vai cumprir sua missão, eu tenho convicção disso. Nós somos uma sociedade madura e todo mundo fazendo sua parte. O que interessa é a resultante. Às vezes um faz menos do que é esperado de um lado, o outro acaba surpreendendo, fazendo mais do que é esperado do outro lado, mas a resultante vai ser uma resultante construtiva. Eu estou absolutamente seguro disso. Então, a primeira reforma é essa, da Previdência. Ela é realmente a mãe de todas as reformas, porque, na verdade, a política é a mãe de todas as reformas. Mas nós não teremos nem tempo de pensar na política se não equacionarmos essa dimensão fiscal. Então, primeiro entra essa fiscal, que é a previdenciária. Logo depois, a nossa ideia era justamente mandar o Pacto Federativo, e a razão é muito simples, é para a própria classe política, porque nós estamos com essas propostas todas, o esboço está pronto, que é a função do Executivo. A função do Executivo é preparar esse esboço e mandar. E aí começa a interação com a Câmara de Deputados, com o Senado, onde eles, que são os representantes do povo, vão calibrando. Se eles calibram uma reforma de 600 milhões agora, ou 700, a informação que eles nos passaram é o seguinte: desiste da capitalização, essa reforma é uma reforma aí para mais 5, 6 anos, e depois o outro governo vai ter que fazer outra. Nós vamos entender o sinal. Se vier 1 trilhão, a gente fala, bom, o sinal é bom, vamos aprofundar e, junto com a Câmara de Deputados e com o Senado, vamos definir esse regime. Por exemplo, a classe política vai dizer, queremos a garantia que o salário vai pagar pelo menos o salário mínimo. Nós vamos dizer assim, claro, razoável, vamos dar essa garantia. Achamos também que devia ser isso, aquilo outro. Tudo bem, começa-se a discutir a nova Previdência. A empregabilidade é na veia, sem esses encargos. Não, mas nós vamos exigir que haja os encargos trabalhistas. Tudo bem, você já começou a botar o seu formato na nova reforma, ou seja, já vai começar a gerar desemprego para os jovens também. Começa a botar encargo trabalhista, etc. Isso é uma poupança garantida do jovem. Nós estamos, na verdade, democratizando a poupança e mostrando ao jovem o seguinte: olha, você pode cuidar de você mesmo. E nós garantimos você lá na frente. É muito mais fácil você tendo um regime de capitalização, você botar uma camada de solidariedade para garantir, completar aquilo lá na frente, do que fazer o inverso. Você tem um sistema de repartição que você nem consegue pagar os atuais incumbentes, quanto mais
lá na frente os jovens. Então, a superioridade técnica é tão grande no sistema de capitalização sobre o sistema de repartição, que os fake news que falaram aí, não, no Chile as pessoas se suicidam. A taxa de suicídio é muito maior no Brasil que no Chile. E o Brasil tem um sistema de repartição. Aliás, é maior ainda em Cuba, onde a fraternidade é total. E, aliás, vai ser bem maior na Venezuela. Então, tem muita fake news. 30 países que foram para a capitalização tiveram que retornar. Não tiveram que retornar. 30 países cujo sistema previdenciário de repartição quebrou, tiveram que ir para a capitalização e, como foi um período de juros zero no mundo, os juros ficaram baixos muito tempo, a capitalização não capitalizou. O juros zero, a capitalização não capitaliza. Então, faltou um dinheirinho ali na frente. Então, eles voltaram para o regime, não voltaram para o regime de repartição, botaram uma camada de repartição, botaram uma camada adicional ali. Agora, com uma diferença, o dinheiro estava lá. Eles pouparam, então o dinheiro estava lá, você só precisou complementar. Então, quando você leva recurso para o futuro, é muito mais fácil você complementar um salário, se for preciso, do que quando você não leva nada e tem que pagar o salário inteiro e não tem nem mais jovens para contribuir. Então, a superioridade técnica é total, e os economistas que ainda insistem no contrário, ou esqueceram, ou não aprenderam direito, ou estão fazendo cálculos com as premissas erradas, que é que todo mundo do sistema atual vai para o novo sistema. Ora, se o novo sistema é superior, todo mundo for para o novo, acabou, o antigo quebrou, não dá, não tem recurso para todo mundo. Mas nós não vamos fazer isso, evidentemente. Nós estamos abrindo um sistema novo para os jovens. É a carteira verde e amarela. Vai gerar 1, 2, 3 milhões de empregos em 2, 3 anos, facilmente, entre os jovens. Vai acabar com o desemprego entre os jovens, que é a coisa mais importante. E vai desenhar um sistema novo. E aí nós vamos ter um problema bom daqui a uns 8, 10 anos, que é o seguinte: todos os velhinhos vão perguntar se eles não podem ir para dos jovens. Isso é um problema bom, né? É o pessoal perguntando: vem cá, aquele negócio é bom, né? É bem melhor do que o que nós tínhamos. Então, nós não podemos hesitar em abrir essa perspectiva para gerações futuras. Mas a resposta vai ser dada pela classe política. Se ela vota algo muito mais baixo, a informação objetiva que ela está dando é o seguinte: eu não quero me sacrificar pelos nossos filhos e netos. Eu estou mais preocupado com a geração presente. Eu não tenho coragem de fazer o sacrifício aqui entre os meus contemporâneos. Eu estou mais preocupado com o meu vizinho do que com o meu filho e neto. Então, tá bom, então ajuda o seu vizinho aí. Ninguém... E, na verdade, é uma falsa fraternidade, porque o que eles estão dizendo é o seguinte: eu não ponho a mão no seu bolso, você não põe no meu, nós não botamos a mão no bolso, e os nossos filhos que se virem mais tarde. É isso que eles estão dizendo, basicamente. Eu não acredito que a resposta vai ser essa, eu acho que a resposta vai ser positiva, mas a decisão está lá. A segunda reforma, essa do Pacto Federativo, eu acho que vai ser uma imposição política. Ela era um plano B nosso. Ela era o seguinte: se não fizerem a reforma da Previdência, a informação que estão nos dando é o seguinte: o desequilíbrio fiscal é explosivo. Então, nós devolveríamos à classe política a prerrogativa e o protagonismo do processo. Quer dizer o seguinte: olha, vamos desindexar, desvincular, desobrigar todas as rubricas de todos os entes de despesa dos entes federativos, e a classe política assume os orçamentos públicos. Aí o prefeito de Araraquara tem o direito de gastar um pouco mais em educação, porque as famílias agora, um pouco mais em saúde, porque as famílias que tinham 6 filhos agora têm só 2. As famílias enriqueceram no interior de São Paulo. E está sobrando uniforme de criança e está faltando ambulância, então você devolve a prerrogativa para o prefeito, para mexer recurso de um lado para o outro. O prefeito do Rio Grande do Sul, lá, o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, me disse: olha, o meu descontrole é salário, eu preciso ter o comando sobre o meu salário, não posso ser obrigado a ficar subindo salário de funcionário ali a vida toda, eu preciso de desobrigar essa despesa. Então, cada um tem um problema diferente. Nós vamos devolver à classe política a gestão sobre orçamentos. As crises fiscais acabam, porque se você não fizer nada, inflação de 4, país crescendo 2, 3, o bolo cresce 8 num ano, 8 no ano seguinte, acabou. Não existe crise fiscal que dure mais de 1 ano e meio, se você desvincular e desobrigar e desindexar tudo. Não existe mais crise fiscal que dure mais do que 1 ano e meio. É uma solução. Se a classe política não chegar a um entendimento, basta repetir o orçamento do ano passado, se fizer isso 1 ano e meio, acabou qualquer crise fiscal. Então, é uma solução muito boa. Para mim, era um plano B.
Curiosamente, quando começamos a mostrar isso para prefeitos e governadores, eles disseram, isso não é um plano B, isso é um plano A, principalmente porque o ano que vem tem eleição. Então, se a gente conseguir aprovar a reforma nos próximos 2, 3 meses, a previdenciária, nós temos 1 ano e 3 meses com uma agenda muito positiva do ponto de vista político. Que é, olha, nós estamos recuperando o protagonismo, vamos assumir os orçamentos públicos, vamos descentralizar recursos para estados e municípios. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro não vem da Lua, esse dinheiro não vai ser emitido pelo Banco Central, esse dinheiro está no fundo do mar, é o pré-sal, e ele está saindo. Nós conseguimos, depois de 5 anos, com um impasse entre a Fazenda e o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, o petróleo continua no chão, todo mundo briga e não ia para lugar nenhum. Nós conseguimos fazer o acordo entre Petrobras e o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Economia. A sessão onerosa está andando. Ela é apenas o primeiro de uma sequência de leilões que vão acontecer pela frente. E esse dinheiro é que vai consertar a República Federativa do ponto de vista de redistribuição de recursos, atribuições e poderes, limitando o poder central e distribuindo para estados e municípios. Então, isso aí eu tenho também conversado com... Tem sido muito instrutivas as conversas com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, porque ele calibra, ele diz, olha, por aqui dá, por aqui não dá, isso aqui não vai, isso aqui vai. É muito construtivo isso. E, agora, o pai dele, que inventou, é muito interessante isso, o pai dele inventou as subprefeituras, que é uma extraordinária ferramenta de gestão. Porque o sujeito está ali na Rocinha, tem 200 mil pessoas ali em cima, ele é que sabe se precisa de um posto de atendimento, um centro de inclusão digital. Apareceram várias lideranças políticas, como o Pedro Paulo, aquele que foi Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio. Essa turma toda apareceu, o Índio da Costa, todo mundo são talentos jovens, gestores, que foram criados nesse sistema de subprefeitura, e justamente esse é o princípio, o dinheiro descendo, em vez de ser um burocrata lá em Brasília, um de nós, ministros, etc., decidindo o que vão fazer com o dinheiro, é o contrário, o dinheiro desce para estados e municípios, e o dinheiro está onde o povo está, onde está, precisa de saúde, educação, segurança, os recursos têm que estar ali próximos da base. Então, você emenda o Pacto Federativo numa reforma política, com voto distrital misto. Então, tem um cara que é eleito tematicamente, como foi o próprio Bolsonaro, como é o próprio presidente Rodrigo Maia, pela visão global do processo. Agora, tem também o que é representante de uma pequena comunidade, é eleito porque tem recurso e vai cuidar daquilo ali, vai botar esgoto na barra, saneamento, limpar aqui as lagoas, o outro vai botar lá na Rocinha, já vai botar centro de inclusão digital. São problemas diferentes em cada comunidade e esse recurso desce e isso emenda num voto distrital. Então, eu acho que tem uma agenda riquíssima para a classe política. Eu estou convencido particularmente disso durante a campanha, que o modelo centralizado em Estado é um desastre. Ele corrompeu a política, estagnou a economia, degenerou o processo todo, quer dizer, fez investimentos completamente antissociais, em vez de sociais, né? Distorceu a função dos bancos públicos. Nós devíamos estar conversando na Caixa aqui hoje, não sobre o colapso dos empréstimos que foram dados, que o Pedro teve que jogar lá prejuízo. A gente está conversando o seguinte, qual a função do banco público? É ter um lucro máximo? Ou é passar esse excesso de receitas, entre aspas, sobre o custo? Porque tem um custo de captação mais ou menos passivo, os depósitos de caderneta, etc., mais o dinheiro do FGTS, esse negócio que vai para lá meio barato. Será que ela devia transferir isso justamente para o setor de financiamento de casa própria, derrubando as taxas? Será que devia ser um IPCA mais 2? Será que os empréstimos deviam ser a IPCA mais 2? O que ia acontecer com essa indústria que cria emprego aos milhões se fosse IPCA mais 2? A taxa de empréstimo para casa própria no Brasil. O capitalismo popular. Cada brasileiro tem que ter o censo de propriedade, sua casa própria, mas não com nenhum plano mirabolante, onde 70 mil casas são devolvidas, 60 mil não terminaram, o programa é aprovado no dia 31 de dezembro para já garantir o ganho de mais 3 ou 4 grandes construtoras para o ano seguinte. Se fosse um pouco diferente disso, será que dá para aperfeiçoar um programa desse? É o que nós vamos tentar fazer. Nós não vamos derrubar nada que é bom. Tudo que é bom e está funcionando será reforçado.
revigorado. Agora, nós não vamos também deixar os desvios que aconteceram seguirem acontecendo. Um FI, FGTS, por exemplo, emprestando para 2 ou 3 grandes empreiteiras, simplesmente porque depois tem devolução para financiamento de campanha política. Nós preferimos um país com milhares de pequenos e médios empresários, e se for preciso dar o voucher educação, quer dizer, está aqui, ó, é muito melhor isso do que 2 ou 3 grandes construtoras fazendo 80% das casas porque tem influência política em Brasília. Não é isso que a gente quer. Então eu vou. Isso é uma visão de uma economia de mercado, em vez de uma visão de uma economia centralizada. E que não é coisa de esquerda, não, já teve de direita também. Quem também tocou bem um capitalismo de Estado foi o nacionalsocialismo na Alemanha também, no pós-guerra, né? Então os caras sabem como é que pega 3 ou 4 grandes industriais, bota para fazer armamento, bota para fazer ferrovia, bota para fazer rodovia, dá o dinheiro ali subsidiado para essa turma, e essa turma, em compensação, faz os planos do governo federal. Nós não queremos isso. Nós queremos descentralizar todo o processo, limitar, depender de nós, ministro da Fazenda, presidente de Caixa Econômica, esse troço todo vai ser desconhecido daqui a uns 15 anos. Ninguém vai lembrar o nome, porque esse poder tem que ser descentralizado. Descentralizado. Não tem nenhum funcionário que pode ter o poder. O Pedro hoje chefia um império. Ele hoje é um fazedor de reis. Se ele tiver com a cabeça torta, ele faz as 3 maiores construtoras do Brasil, quebra as outras 3 maiores. Ele tem um império. Nenhum cidadão pode ter tanto poder. Então, nós conseguimos realmente destruir o coração de uma empresa, de uma economia de mercado. Só que agora vai voltar. Nós vamos voltar. Então, nós vamos privatizar, nós vamos desburocratizar, nós vamos descentralizar. Vamos fazer o máximo possível. O período de tempo é pequeno, mas nós vamos fazer o máximo possível. Eu acho que essa primeira reforma, ela garante uma estabilidade, não só para esse governo, mas para outros que vierem, se vierem no futuro, de 15, 20 anos. O ganho, do ponto de vista de economia fiscal, é substancial. A reforma seguinte, do ponto de vista político, que é o Pacto Federativo, é extraordinária em torno do pré-sal, o dinheiro que vai sair do chão, a gente, sem sacrificar porque uma coisa é você tentar tirar da União hoje, aí eu abraço os afogados, está todo mundo quebrado, você tira de um quebrado, passa para outro quebrado, quebra os dois do mesmo jeito. Você hoje não tem solução. Mas tem dinheiro novo vindo aí, saindo do chão. Esse dinheiro vai ser descentralizado e nós vamos construir um Brasil novo em torno dessa ideia do Pacto Federativo. E as lideranças, eu estou dizendo isso porque conversamos várias vezes, eu e Rodrigo, sobre isso, conversamos várias vezes com o Alcolumbre também, quer dizer, eles vão desenhar um Brasil novo, e o protagonismo é deles, porque eu estou falando coisas que já foram faladas antes. Eu dei o exemplo do pai dele, que já pensava nisso, em chegar lá embaixo e levar os recursos para a base. A subprefeitura é um extraordinário exemplo disso. Já teve vários candidatos que falaram isso, mais Brasil, menos Brasília, vamos descentralizar. Eu só estou reforçando, do ponto de vista econômico, que eles vão ter, no Ministério da Economia, um aliado vigoroso a respeito disso, de como promover isso. Nós vamos botar toda a nossa capacidade a serviço dessa meta política saudável, que é exercer de uma forma equilibrada o poder e os recursos e atribuições, os recursos financeiros e as atribuições. E isso é uma belíssima pauta para julho em diante. Se tiver aprovada a reforma da Previdência até julho, agosto, nós estamos entrando numa belíssima pauta por 1 ano e pouco, forte, vigorosa, e que recoloca a classe política no protagonismo correto, que é tomar conta dos orçamentos públicos brasileiros e gerir a coisa brasileira com essa perspectiva descentralizada. A outra reforma também, que o Rodrigo já está falando, ele já estava comandando esse processo há algum tempo, nós estamos chegando também com a mesma visão, é a da reforma tributária. Você precisa reduzir, simplificar, eliminar impostos para botar o Brasil de novo simples para crescer. Nós temos participado, tem muita coisa, e eu peço a vocês uma participação efetiva. O Zé Carlos é um exemplo disso. Ele, durante a campanha ainda, ele foi me procurou e falou assim, olha,
Nós vamos aprofundar os estudos nesse setor, exatamente pela importância, gerador de mão de obra, o simbolismo da casa própria, quer dizer, o brasileiro ter a propriedade, a sua casa, isso vale para tudo, chegar na favela, dar o título de propriedade, que é coisa que também já estavam fazendo e tem que ser aprofundado. A noção de propriedade privada, a noção de você tem a sua coisa, você tem o seu lar, você tem a sua casa, isso é fundamental. E eu dizia a ele, olha, nos ajudem, porque a coisa funciona rápido lá. Se vocês tiverem o protagonismo também, a coisa funciona. Ninguém que está lá acha que vai resolver tudo. Esses problemas setoriais são muito mais conhecidos pelo próprio setor. Então, quando vocês chegam lá, e aí eu vou até dizer, tem a Previdência, depois tem essa do Pacto Federativo, aí tem o outro secretário nosso, que é o da privatização, que vai acelerar, que é o Salim, aí tem o outro, que é o Sintra, que está fazendo a reforma tributária, aí tem o outro, que é o da abertura, que é o Marcos Troirro, que nós já estamos fechando com a Argentina, assim que assumimos. Tem uma negociação com a Argentina que já tem quase 10 anos, o negócio não sai do lugar. O Mercosul é uma ideia em torno de uma ideologia obsoleta, tanto que a Venezuela, que está no norte, estava no Mercosul. Então, isso não funciona. Nós queremos, ao contrário, em vez de em torno de uma ideologia obsoleta, nós queremos em torno de uma economia moderna. Então, nós sentamos com o ministro da Fazenda lá da Argentina, conversamos, fechamos um acordo rápido e já estamos propondo um acordo. Também estamos negociando há mais de 20 anos com o mercado comum europeu. Vai ter uma troca política lá agora, o mercado vai ter eleições no Parlamento Europeu. Aí eles entenderam que ou fazem agora ou vão perder o timing, porque aí depois já é outro governo. Então, eles parecem que querem fazer rápido. Nós praticamente fechamos tudo, estamos por um vinhozinho, só o vinho aqui no Brasil. É uma abertura, são aqueles negócios, é válido. O pessoal votou no presidente, o pessoal lá do Sul, é importante, é uma turma bacana, tudo bem. Só que tem o seguinte, já estão discutindo há 18 anos o problema de vinho com a Argentina. E agora, mesmo se fizermos essa aliança com os argentinos, para fechar o acordo com o mercado comum europeu em 60 dias, que é um negócio extraordinário para o Brasil, nos coloca num outro nível para entrar para o OECD, é outro jogo. O Brasil passa a ter governança dos maiores países do mundo, políticas públicas de qualidade, porque aí eles começam a botar práticas internacionais aceitas como de boa prática no mundo inteiro. Isso tudo é muito construtivo para nós. O Brasil entra realmente para a primeira liga, para a primeira divisão, e aí tem esse problema do vinho lá no Sul, que é um problema regional, e mais do que isso, em 15 anos o ajuste. Quer dizer, não só nós estamos conversando há 20 anos sobre vinho, como a gente vai ter mais 15 anos ainda para ajustar. Daqui a 2 ou 3 anos é que começam os primeiros movimentos para ajustar em 15 anos. Então, é algo que nós não podemos, de repente, sacrificar o Brasil inteiro por causa de uma coisa que é um interesse regional específico. Eu sei que isso é importante, eu respeito muito isso, podemos ser voto vencido politicamente no final, mas eu tenho que registrar, bem da transparência, que para o Brasil era muito melhor fechar esse acordo logo. Nós tivemos que fazer o acordo de cabotagem, que os europeus querem fazer. O Brasil tem duopólios, cartéis, pequenos cartéis, 2 ou 3 caras só que podem transportar tudo ao longo da costa. Então é um negócio ridículo. O aço que sai do sul chega no Nordeste, o minério vai para a China, vira aço, chega no Nordeste mais barato, 30%, do que o do Brasil, que sai daqui do sul e vai ali para o norte, porque é tudo cabotagem, é tudo cartel. É aquilo que eu disse uma vez, que são 200 milhões de patos explorados por 5 bancos, por 3 construtoras, por 2... Entendeu? São duas... Tem um cartel também, porque a política e aí eu quero dizer que não é o político, não é o político, é o sistema dirigista econômico que molda e empurra todo mundo nessa direção. Então, o que acontece? O cartel quer se fazer representar, e aí começa a fazer gente, botar gente lá no Congresso. Aí vai um outro cartel, começa a botar gente. E aí deforma. Aí você fala, a culpa é do político? Não, ele está eleito, quer trabalhar, tem gente que está dizendo, olha, é importante isso, é importante aquilo. Só que o que está errado é o modelo econômico. Se em vez de ter 2 transportadores, tivesse 1 milhão, acabou, estava resolvido o problema. Então, nós conseguimos montar o acordo com o negócio de cabotagem, conseguimos montar tudo, está faltando só o vinhozinho ali. Mas é um exemplo de como a coisa pode andar rápido.
Quer dizer, de repente a gente pode começar a fazer acordos internacionais, abrir a economia um pouquinho mais rápido, e vai ser construtivo. Agora, queremos preservar a nossa indústria. Então, nós vamos abrir, em vez de ser linear, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, como o governo passado pensou em fazer, nós tínhamos que derrubar nossa tarifa média de 14% para 4%, seriam 10%. Em vez de 2,5%, 2,5%, nós vamos fazer 1%, depois o dobro, 2%, depois o triplo, 3%, e o último ano, 4 vezes. Então, a gente abre para dar tempo da indústria brasileira sentir o efeito, primeiro, da redução e simplificação dos impostos, para ela poder ficar mais competitiva. E segundo, muito importante, de uma outra novidade que nós estamos encaminhando, deve sair em mais 60 dias também, que é o choque da energia barata. Nós vamos pegar o gás, que é também... O gás é vendido, eles chamam de BTU, né, unidade, milhão, são milhões de metros cúbicos. No Brasil, custa $12. No Japão e na Rússia, que não tem o gás, devia ser mais caro que no Brasil, custa $7. E nos Estados Unidos está $2,5. Então, quem tem o gás pode fazer a 2,5. E nós estamos a 12. Por quê? Porque tem também o monopólio no refino da Petrobras, tem os monopólios também na distribuição, que cada estado tem a sua distribuidora de gás. Então, as pessoas estão mais preocupadas em ter poder, ocupar aparelhado, do que entregar o gás barato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar isso. E não somos nós o governo, não é todo mundo ao mesmo tempo. A maturidade chegou para todo mundo ao mesmo tempo. O CAD está examinando práticas de restrição à competição, então vai dar uma chamada, a Petrobras fala, opa, espera aí, deixa, eu também não quero ficar só eu nesse negócio, não. Eu detesto essa solidão do monopólio, que foi o que o presidente da Petrobras falou, eu prefiro ter um mercado competitivo em volta de mim, que a minha empresa vai ser mais vigorosa, é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo, o custo da energia cai. Então, nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata, e, ao mesmo tempo, fazer o botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É economia de mercado funcionando. Então, nós vamos fazer isso também, isso deve sair em 30, 60 dias, vai sair o choque da energia barata. Já 2 ou 3 governadores já alinhados com o programa, Petrobras andando nessa direção, o Ministério de Minas e Energia, que está coordenando todo o negócio, porque é da área de Ministério de Minas e Energia, então eles estão com uma equipe muito boa lá, trabalhando em torno disso, tem gente nossa da economia ajudando, todo mundo ajudando, então esse é também um componente interessante. Então o Brasil vai retomar o crescimento. Essa revisão que está sendo feita para baixo agora, não está me preocupando. Eu estou olhando para isso, estou vendo simplesmente o mercado financeiro é meio excitado mesmo. O programa liberal, beleza, vai voar tudo. Aí eles, não, espera aí, ainda tem que ir para o Congresso. Eu acho que eles não vão conseguir aprovar, não. Não sei quem xingou não sei quem. Isso é coisa menor. Isso é som de batalha. Isso é som de batalha. De repente alguém deu tiro na bunda de alguém, o cara grita ali no canto, mas é do jogo, é tiro para cá, tiro para lá, mas o que interessa é a marcha principal do evento. A marcha principal é o seguinte, os poderes estão alinhados em direção, é a primeira vez que eu vejo a Câmara de Deputados, o Congresso, o Executivo, falando a mesma língua do ponto de vista econômico. Estão falando a mesma língua do ponto de vista econômico. E não é mérito de economia, não. Esses projetos, vários deles, estavam andando na Câmara com o Rodrigo. Praticamente não houve descontinuidade. Eles já estavam fazendo lá cadastro positivo, estavam fazendo uma série de intervenções interessantes, já tinham feito uma trabalhista, já tinham feito o teto de gastos. Quer dizer, então o Brasil amadureceu como sociedade e está indo na direção. E as instituições são fortes. É uma democracia vibrante. Uma das coisas que nós tivemos que falar lá fora foi exatamente isso. Como teve muito tumulto aqui dentro, muita excitação durante o combate, como lá também, lá está igual também, tem os Trump, os anti-Trump, uma confusão danada. Mas quando você olha por baixo, a economia americana está voando. O negócio está andando, o desemprego está baixo, a economia está crescendo. Aqui é a mesma coisa, tem uma barulheira na superfície, mas lá embaixo, no mais profundo, na verdade, você tem poderes independentes. São poderes independentes, autocorretivos, quer dizer, quando um se excede, o outro vem e corrige.
Aí esse que está corrigindo começa a se exceder, a sociedade se reajusta e começa a empurrar esse cara de volta para o lugar dele também. Então, é um processo saudável, construtivo, está acontecendo. Eu uso o termo dinâmica de uma sociedade aberta para isso que nós estamos vendo. Eu estou super confiante no Brasil. Acho que politicamente nós vamos dar um avanço importante com essa articulação entre os poderes construtiva para a economia brasileira. Acho que nós vamos ter muito sucesso nos leilões agora que vem aí de petróleo. O clima lá fora é extraordinário. Aparentemente, nossas reservas são mais ou menos algo como seria quase um Oriente Médio aqui no Brasil. Então, o entusiasmo lá fora é colossal. Todo mundo querendo entrar para investir, e é investimento real, na veia, não é só o dinheiro que quer entrar, pegar uma altinha de bolsa e sair correndo, não. Então, esses barulhos de bolsa cai 3 dias, o dólar sobe um pouco, então isso é barulho, isso é tambor, tiro na bunda, isso aí não tem, ninguém tem que ficar preocupado com isso. Tem uma dinâmica muito mais forte, construtiva, positiva, e lá fora o mundo está desacelerando. Então, se lá estivesse acelerando, com juro mais alto, dinheiro forte, economia forte, era até um problema. Podia ser um vento contrário a nós. Mas, do jeito que está lá, uma desaceleração lenta, os juros continuam baixos, e o Brasil sendo uma fronteira de investimentos, com grandes oportunidades. Me dizia o Bento ontem, dizia ele lá na apresentação, e voamos juntos para o Brasil, e ele me dizendo, olha, tem aí 150 bilhões de dólares, pelo menos, para entrar em investimento em mineração nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Já na energia elétrica tem aí um espaço para os próximos 10 anos de 500 bilhões. E aí, finalmente, no petróleo, oil and gas, ele falou, olha, Paulo, aí as reservas estão entre 600 bilhões e 1 trilhão de dólares nos próximos 30, 35 anos. Quer dizer, 1 trilhão de dólares dá para botar qualquer coisa em pé. A Guiana achou um pouco de petróleo lá, já vai ficar rica. O Catar não tinha nada, era um deserto, um monte de areia, acharam petróleo, aquele negócio saltou. De repente tem 1 trilhão de dólares. O futuro do Brasil está garantido se nós deixarmos uma economia de mercado funcionar. Se você deixar o petróleo sair do chão, se ficar só uma. A gente já conhece esse tipo de fenômeno. Uma só explorando leva 50 anos para tirar o que sai em 3 anos num outro regime mais competitivo. Então, nós estamos indo nessa direção. Eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos. Acho que essas expectativas de crescimento, na verdade, elas... Não havia esse crescimento que estavam falando de 2 ou 3 sem as reformas. Então, o que se está havendo é uma revisão das estimativas. As pessoas se entusiasmaram com a plataforma, mas agora falaram, pô, mas e politicamente? Vai ser possível? Está difícil, está demorando. Aí começa uma revisão para baixo dessas expectativas. Só que na hora que sair a reforma, volta tudo para cima outra vez. Todo mundo, pô, aprovou, vamos embora, agora vai crescer de novo. Então, eu tenho certeza que daqui a 2, 3, 4 meses, nós vamos ter um desfecho virtuoso para a reforma da Previdência, e as expectativas vão ser bastante mais favoráveis, e nós gostaríamos que vocês nos visitassem, porque eu estava dizendo, tem lá o nosso Paulo Ebel, que é o da gestão, secretário de gestão, e da desburocratização. E está assim, chegou um grupo lá, bom, deu meia dúzia, as ideias estão surgindo assim, não são só as nossas, nós temos nossa trajetória, mas esse choque do gás barato, por exemplo, da energia barata, apareceu um bom economista, que é o Langoni, chegou, apareceu, trocou uma ideia e tal, falei, vamos embora, vamos para dentro, vem cá, vamos sentar, começamos a conversar, em 60 dias o negócio está girando. Então vocês, como construção civil, como geradores de emprego, tem que puxar lá o Pedro Guimarães, puxa ele para o cantinho lá, que ele está com o negócio dele, ele fica falando que ele é o banco do Excel, que ele tem que dar lucro, e fala isso para mim. Eu não. Para mim, esse banco tem que dar lucro, privatiza. Privatiza logo. É para dar lucro, privatiza. Para que eu vou ter um banco? 20 mil agências espalhadas para o Brasil inteiro para dar o lucro máximo. Se for para isso, privatiza, vende, funde com o Banco do Brasil, funde os dois com o Bank of America, vão fazer fusão, vão fazer uma grande... Se é para fazer um negócio grande, faz um negócio grande. Se é para ganhar muito lucro, né? Não é isso. Então, tem gente achando que a gente tem que subir a taxa de captação para dar um retorno mais digno para os pequenos poupadores. Tem gente achando que tem que dar o lucro máximo e tem gente achando que tem que baixar a taxa de aplicação para estimular o setor produtivo e gerar mais emprego. Eu estou mais para esse lado. Agora, acho que quem tem juízo faz um pouquinho de cada coisa.
sobe um pouquinho para o poupador, não vai aproveitar só porque ele é desavisado, baixa um pouco para o tomador, desde que não seja para 2 ou 3 grandes, sim que seja para todo mundo, e deixa o Pedro fazer o lucrinho dele lá para fazer um bonito também, dizer que está caminhando bem, tá certo? Bom, eu fico por aqui, passo para o nosso Rodrigo, que deve ter novidades lá de Nova York também, né, Rodrigo? Não só daqui, né, mas lá eu senti que tá todo mundo assim, no Texas querendo entrar por causa do petróleo. No resto do mundo, eu acho que está todo mundo meio gato subindo no telhado, está todo mundo apreensivo. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, você bem objetivo, que o nosso ministro, ele sempre, como um homem muito preparado, ele organiza as ideias dele. Mas, ministro, eu quando fico ouvindo as suas apresentações, a gente fica, se fechar os olhos, a gente está projetando aí certamente um Brasil espetacular, né? Um Brasil maravilhoso, um Brasil onde a gente tenha menos pobreza, onde a gente tenha uma melhor educação. Eu projeto as suas palavras aí daqui a 10, 15, 20 anos. Mas, nas últimas semanas, eu passei a ter uma apreensão. Ninguém precisa aqui, só para fazer um parêntese rápido, ter nenhuma dúvida de qual é a minha posição e qual é a posição da Câmara em relação à reforma da Previdência. Nós nunca tivemos nenhuma dúvida da nossa posição. No dia da votação na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui pessoalmente para dentro da comissão para deixar claro que a presidência da Câmara e aquilo que ela representa para a instituição, ela está dentro do projeto de reformar, de organizar o nosso passado. Então, eu acho que esse tema da Previdência, para mim, já não é mais um tema. Ele agora precisa ser a solução. E não está atrasado. Eu acho, ministro, que a nossa projeção da economia não caiu por isso, porque no governo anterior, quando apresentou no mesmo período que esse, a nossa projeção de votar era votar na primeira quinzena de junho. Nós vamos votar na segunda quinzena de junho, na primeira de julho. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a projeção caiu por outras questões que o senhor conhece melhor do que eu, mas essa queda nas projeções é que me preocupam hoje. Por uma questão simples, ministro. Nós vivemos, na verdade, para o brasileiro simples, não para quem ganha muito dinheiro, que aplica o dinheiro no mercado financeiro, que consegue montar um bom negócio com alta tecnologia, que valoriza muito rápido. Eu estou tratando aí da base da sociedade, que, aliás, esse setor cuida dessa base da sociedade há muitos anos e de forma muito competente. Mas essa base da sociedade, ela vive uma crise, uma recessão real na vida das pessoas há 5 anos. Desde do final do primeiro governo da presidente Dilma, crescendo menos de 1%, depois de 2 anos de recessão, e depois, infelizmente mesmo, porque foram feitas muitas mudanças no governo do presidente Michel Temer, mas pela crise que ele viveu, os atores econômicos tiraram o pé do acelerador, apesar de muita coisa que foi feita, como você mesmo falou, na reforma trabalhista, a mudança na taxa de juros do BNDES. Olha como é que as coisas são injustas no Brasil. O BNDES, à época, há 2 anos atrás, tinha 20% do crédito no Brasil, subsidiado com dinheiro do orçamento da União, 500, 600 bilhões. Desses 20%, 70% do crédito subsidiado do BNDES ia para empresas com faturamento maior que 300 milhões de reais. Nós acabamos com essa vergonha em 2017. É só um exemplo de muito do que foi feito. A reforma trabalhista, que muita gente nunca imaginou que fosse possível mudar 5 artigos da SLT, a gente mudou mais de 200, e infelizmente a gente não fez a previdenciária, mas eu tenho certeza que a Câmara e o Senado, junto com o Davi, a gente vai fazer isso agora. Mas eu estou preocupado com esse curto prazo. Como eu disse, nós estamos caminhando, ministro, infelizmente, para o aumento do desemprego no curto prazo.
nós estamos caminhando para o aumento da pobreza e no final do ano, que não é do governo atual, nós voltamos a ter fome nesse país. Então, ao mesmo tempo que a gente está pensando nas reformas do Estado, que vão impactar o Brasil no médio e longo prazo, eu acho que todos nós juntos, principalmente o Poder Executivo e Legislativo, tem que pensar algumas políticas por curto prazo. O Zé Carlos falou aqui quantos empregos vocês geravam alguns anos atrás e quantos vocês geram hoje. Né? Quer dizer, dos 13 milhões de desempregados, mais de 1 milhão, né, foram embora no setor de construção. O que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer em conjunto, né? E aqui tem um instrumento muito importante, que é a Caixa Econômica, que é o FGTS, que podem nos ajudar, no curto prazo, a gente retomar alguns investimentos, recuperar alguns investimentos, para que a gente possa, né, compensar um pouco desse curto prazo de, vamos dizer assim, de baixa expectativa, esperando, né, a votação da Previdência e outras matérias. Mas, de fato, eu tenho acompanhado nesses últimos 2 anos, com muito cuidado, a estrutura dos gastos do governo. E acho que, claro, a Previdência ela é fundamental que a gente faça a sua mudança, né, o seu reequilíbrio, mas a gente vai precisar rapidamente, né, e eu vou fazer isso na Câmara, já estou terminando, né, avançando no nosso trabalho, junto com uma consultoria, nós precisamos reestruturar a gestão pública no Brasil. O Estado brasileiro ficou caro. O servidor público, e não estou criticando nenhum servidor público, ele ganha nos 3 poderes, as carreiras típicas de Estado, os servidores da Câmara e do Judiciário, 67% mais que seu equivalente no setor privado. Né? Nos estados, a média é 30%. Então, se nós, além da Previdência, a gente não reorganizar a outra parte dos gastos públicos, não adianta a gente pensar nem em desvincular o orçamento, porque desvincular o quê? Se quase 100% do orçamento federal são despesas obrigatórias que a gente não pode cortar. Que, aliás, é o nosso problema para não investir em saúde e educação, não é o teto de gastos. É porque as despesas obrigatórias, incluindo a Previdência, elas crescem muito mais, né, do que deveriam e vão tornando o nosso orçamento uma peça apenas para se pagar despesas dos servidores e os seus aposentados e pensionistas, e também o regime geral. Então, a gente precisa ter coragem de enfrentar isso de forma rápida. Né? O Brasil, como eu disse, tem muitas injustiças. Essa é uma importante. As nossas despesas discricionárias estão caminhando para próximo de zero. O Valderi está aqui, que é o secretário de Fazenda do Ministério da Fazenda. Ele passa por essa dificuldade de como conseguir aplicar melhor o pouco dos recursos que o governo federal tem hoje. E a gente precisa voltar a ter um governo federal com capacidade de investimentos, ou como o Paulo defende, de transferir para a base da sociedade os recursos para que os prefeitos e governadores façam os nossos investimentos. Então, eu estou também confiante como ele, acho que todo mundo, de fato, espera a reorganização das nossas contas públicas para voltar a investir, principalmente o investidor estrangeiro. Essa é a nossa responsabilidade coletiva. Eu e Paulo, a gente tem, nos últimos meses, trabalhado para agregar, né, sempre juntos, eu, ele, Davi, o Agnaldo, que está aqui, que é líder da maioria. Esse tem sido o nosso papel. Como é um momento de mudança na política, todo momento de mudança gera atrito. Cabe àqueles que têm uma visão mais racional do processo político e da necessidade das mudanças dos gastos públicos, cabe a cada um de nós, que tem essa visão mais racional, dessa importância, ter o equilíbrio para organizar, né, a relação entre os poderes, para que a gente possa atender, né, melhor a sociedade brasileira. Eu vejo aqui o Pedro. Será que é justo que a Caixa Econômica, para administrar o FGTS, nos tome todo ano 5 bilhões de reais? Isso não é justo, não é justo. Eu tenho certeza que o Pedro, como um liberal, está pensando nisso, devolver uns 4 bilhões para que a gente possa transferir para vocês, investir na construção de novas residências. Não é isso? Eu acho que é isso. Eu tive em Nova York, como o Paulo disse aqui, depois vou passar para o Agnaldo, e no primeiro dia eu disse, olha, nós temos uma regra de ouro que explodiu. Quer dizer, 240 bilhões, na verdade vai ser 140,
significa exatamente isso. Muitas despesas obrigatórias e pouco investimento. O governo necessita pedir autorização do Congresso para fechar o seu orçamento. Uma coisa. Teto de gasto, estamos quase estrangulados. Não é isso? Na hora que o orçamento for descontingenciado, que será, se Deus quiser, no segundo semestre, a gente tem um teto de gasto que nos limita. Qual é a solução? É mudar a regra de ouro? É mudar o teto de gasto? Não. É ter um Estado mais regulador, menor, e a gente aumentar a participação do setor privado na economia brasileira. Não tem outro caminho. Outro dia, um dono de uma empresa do setor privado de saúde, Paulo, foi me visitar e não me conhecia direito, achou que ia me agradar, dizendo, não, a gente pode organizar as OS de melhor qualidade para administrar o SUS. Eu falei, não, amigo, você está errado. Nós temos que aumentar a participação do setor privado na saúde para ter menos necessidade de saúde pública, porque a gente sabe que aqui que está o problema de gestão e de desvio de dinheiro público. Então, nós temos que acreditar que o nosso setor privado é capaz de construir as mudanças com todos nós. É o que eu acredito. Eu tenho dito sempre, e estou há 20 anos na Câmara, mas ao longo desses últimos 30 anos, eu participei 20, né, sou culpado por isso também, a gente sempre recebia visitas, as galerias cheias, as corporações, setores da economia, setor privado também, que são culpados também, uma parte, não os que estão aqui, capturaram o nosso orçamento. As corporações públicas e privadas capturaram o nosso orçamento. É por isso que só tem dinheiro para pagar despesa obrigatória. Nós temos que martelar nisso. Reduzir despesa, reduzir despesa, reduzir despesa. E só tem um jeito da gente fazer isso, construindo o que o Paulo fala com muita competência, né? A Câmara dos Deputados, sem nenhum deputado, custa 4 bilhões de reais. Você pode reclamar do deputado, da estrutura, tira tudo isso. Custa 4 bilhões de reais. Por quê? Tem os servidores da melhor qualidade do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas o salário médio hoje é 30 mil reais. Não dá. Não dá. Então, nós estamos preparando a reforma administrativa e nós vamos fazer a reforma administrativa da Câmara de Deputados. E não estou querendo tirar R$1 daqueles que fizeram concurso, que têm os seus direitos, nós temos que respeitar também, porque o concurso foi público, mas daqui para frente, reconstruir as carreiras. O piso e o teto do salário dos servidores mais importante dos 3 poderes hoje é muito colado, não tem mais carreira. Em 5 anos está todo mundo no teto. Aí fica os advogados da União querendo sucumbência, os auditores da Receita querendo produtividade, porque quando você bate no teto, você é do ser humano, quer avançar, quer ter mais, quer crescer, só que não cresce na carreira, cresce no orçamento público da União, que devia estar concentrado em cuidar de saúde, de segurança, de educação e de infraestrutura. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Entendeu? E tenho defendido isso. Quase perdi a eleição por isso. Não é porque eu ia para a rua, falo, tem que fazer a reforma da Previdência. Não tem saída. Tem que fazer a reforma administrativa. Tem que fazer a reforma tributária. Tem que fazer a reforma tributária. Não tem alternativa para a gente mais. Nós chegamos num ponto que nós só temos 2 caminhos. O céu, né? E não vou usar outra palavra, que é uma palavra muito feia, mas o fundo do poço, vamos chamar assim. Nós temos 2 caminhos. E como o Paulo diz, a gente tem que cuidar das pessoas mais idosas, mas a gente tem que olhar as futuras gerações. Hoje nós temos uma equação onde nós temos 5 vezes mais crianças abaixo da linha da pobreza do que idosos. É uma decisão nossa. Foi uma decisão da política, foi uma decisão da nossa sociedade. Mas agora eu acho que está na hora da gente olhar para essas crianças, em que condições a gente consegue melhorar o saneamento, a qualidade da educação. Eu defendo reduzir o tamanho da saúde pública e dar melhores condições para que o setor privado possa investir mais em saúde, atender mais os setores médios, a classe média baixa da sociedade, expandir a sua participação. A gente sabe que controla melhor os seus recursos, né? E, claro, garantir ao setor privado regulação, segurança jurídica. A gente vai aprovar, para encerrar, a Câmara vai aprovar o novo licenciamento ambiental, a Câmara vai aprovar, a partir da próxima semana, a nova lei de licitações, que vai ajudar muito os entes da federação, e nós queremos construir com vocês e com os outros setores da economia regras para que vocês tenham certeza de como investir no Brasil. O que pode,
o que não pode, não pode. Aliás, só para encerrar, essa é a última coisa que eu aprendi. Burocracia. A burocracia ela não existe apenas porque nós somos incompetentes para mudar as leis, Paulo. Elas existem porque elas garantem estruturas de poder para muitas pessoas no Brasil. Quando a gente foi aprovar o cadastro positivo, não é nenhuma crítica também, mas uma constatação, confronto com os cartórios. Não tinha nenhum prejuízo aos cartórios, mas quando a gente foi aprovar a mudança na regra da duplicata eletrônica, confronto com os cartórios e confronto com os tribunais de justiça, porque levam o dinheiro do protesto, 3.600 cartórios de protesto apenas no nosso Brasil. Não quero acabar com os cartórios, mas quero que eles entendam que eles podem ter um novo papel nesse novo momento da revolução tecnológica do Brasil e do mundo, onde eles custem menos para a nossa sociedade. Isso a gente tem que fazer. E a burocracia e as leis, elas têm vácuos exatamente por isso. Para, em vez de ter uma ou duas repartições públicas para resolver um problema, você passa por 9, 10, você vai passeando, vai tentando resolver os seus problemas. Tem gente que fica 5, 10, 15 anos para resolver um licenciamento, uma autorização, e nunca consegue. Então, a gente tem que ter a coragem de falar a coisas como elas são. E, claro, aqueles que ficarem no setor público vão ser valorizados, vão ter uma carreira onde comece numa estrutura menor, salarial, mas, ao longo dos anos, vão avançando para, no final, depois de 20 anos, possam chegar no final da carreira, valorizados pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira. Mas a burocracia é isso. Outro dia, Paulo, só para encerrar, eu estava com um assessor meu do meu lado, atualizando um outro aparelho que eu comprei. Eu falei, liga para a Miriam, que trabalha comigo, e pega a minha senha. Aí ele ligou, ela falou assim, ela diz que não tem. Eu falei, como é que ela não tem minha senha? Se ela não tem, ninguém tem, porque eu não tenho. Aí liguei para ela. Falei, Miriam, como é que você não tem minha senha? Não. É que eu só passo para o senhor. Burocracia. Podia ter passado para o meu assessor. É isso, as pessoas estão acostumadas a não perder nenhum nicho de poder no Brasil. E quem paga a conta? Todos nós, 35% de carga tributária. O Pacto Federativo é uma reorganização do Estado brasileiro em direção às federações para justamente atender o problema de saúde, saneamento, educação mais próximo da base, de preferência até a nível de subprefeitura, o dinheiro chegar lá embaixo. Então, essas dimensões são dimensões um pouco mais macro e um pouco mais políticas. Agora, nós temos coisas já preparadas para disparar. E nós não queremos disparar antes da hora, exatamente para não começar, a criar falsas expectativas. Se você começa a apertar botão para empurrar a economia agora, isso já foi feito um pouco antes. Vocês viram o governo passado, saiu baixando juros, fazendo uma opção de coisa, e acabou mal. Então, nós não podemos sair apertando o botão sem ter garantidas reformas fundamentais. Os fundamentos fiscais no lugar, como a reforma da Previdência, você pode começar a usar. Então, nossa equipe tem pronto, por exemplo, devolução de PIS/PASEP. Pode ser até que a gente solte nas próximas 2, 3 semanas. Dependendo do ritmo da reforma, se a coisa estiver andando bem, pode ser que já não haja tanto risco de não aprovação da Previdência. Pode ser que possa até sair uma reforma que não seja tão potente, e aí você já fica com medo de sair disparando esses armamentos que a gente tem. Tem 2 ou 3 coisas muito importantes que a gente pode fazer a curto prazo para empurrar a economia. Uma delas é a própria reforma. Quando você fizer a reforma, os juros começam a descer, porque pelos fundamentos fiscais. A segunda coisa importante é uma política fiscal tem coisas que são baratas, são simples, por exemplo, e que não alteram o equilíbrio fiscal. Liberação de fundos bloqueados. O Brasil tem 280 fundos bloqueados. É dinheiro que ficou empossado, como se diz. Houve um momento, logo que eu cheguei a Brasília, que eu comecei a conversar com os ministros da Fazenda da época, o secretário do Planejamento, o ministro do Planejamento na época. Quando comecei a trocar ideia com eles, eu comecei a descobrir que tinha assim, 26 bilhões de reais empossados por vinculações. Dinheiro que podia estar sendo usado, já estava orçamentado, tudo isso, e o dinheiro não saía porque estava vinculado. Da mesma forma, existem impulsos que são relativamente baratos. Por exemplo, o presidente acionou é o 13º para o Bolsa Família. Bolsa Família é dinheiro na veia também para o cara mais pobre. Só que isso é o 13º, é lá na frente. Você pode pegar um 13º e transformar num aumento do mensal, em vez de ficar esperando o 13º.
Você pode liberar o PIS/PASEP, os depósitos de PIS/PASEP. Isso aí são mais ou menos 20, 21 bi que você pode injetar na economia de repente. Então, tem várias coisas que podem ser disparadas, só que se você não tem a reforma de fundamento e dá esse empurrão, é pior. Quer dizer, você não consegue garantir nada ali na frente, você só deu um sinal falso para todo mundo. Então é melhor segurar um pouquinho, se for o caso. Acerta os fundamentos. E quando sair, é uma retomada do crescimento, e não um voo da galinha, cair logo ali na frente. Então tem várias coisas dessas que nós estamos estudando. Uma das coisas que eu te peço para fazer é justamente isso. Chega mais perto do Pedro, conversa sobre isso, quais seriam os mecanismos que permitiriam esses objetivos que nós queremos. Quer dizer, disparar setores que criam emprego de uma forma descentralizada, pulverizada, e não de uma forma concentrada. Como é que nós devemos fazer isso? Nossas primeiras conversas foram sobre isso. E eu perguntei para você exatamente isso. Falei assim, olha, me dá aí 2, 3, 4 sugestões. Vocês deram algumas sugestões? Padronizar a norma de construção. Eles estão criando um banco de informações, de padrões de construção, justamente para qualquer pequeno e médio empresário poder seguir aquilo ali, se credenciar, pegar dinheiro em qualquer lugar para fazer aquilo. No sistema financeiro também, nós estamos estudando pautas de criação de fundos de renda fixa, de fintechs, de a empresa simples de crédito. Quer dizer, tem muita coisa que nos preocupa, formas de derrubar o spread, que é muito alto no Brasil, exatamente pelo grau de concentração bancária. Então, tem toda uma agenda micro que é disparada. Chegam alguns empresários, como vocês têm essa representatividade, e sugerem uma pauta que é infraconstitucional, que é infralegal, são pequenas, são instruções normativas. Tem toneladas de instruções normativas que bloqueiam os negócios. Então, nós aprovamos, por exemplo, o que nós chamamos de um revogaço, anulando tudo que foi aprovado nos últimos 3, 4, 5, 6 anos. Nós preferimos fazer o seguinte, olha, está tudo anulado. Se tiver alguma que seja importante, deixa alguém vir reclamar que a gente reativa, mas a maior parte delas é inútil. Então, até agora não apareceu ninguém lá para pedir para reativar nada. Quer dizer, são normas que simplesmente dificultam o negócio, a abertura de empresa. Então, tem muita coisa que nós estamos fazendo, praticamente ouvindo o mercado. O ministro de Indústria e Comércio, que é o Carlos Costa, antigo ministro de Indústria e Comércio, agora é competitividade, produtividade e inovação, ele se reúne semanalmente com empresários, e os empresários falam, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é uma dificuldade. Semana seguinte, ele se reúne lá com o secretário de gestão, eles produzem alguma coisa infraconstitucional, instituições normativas, que também aconteciam agora, semana passada. Acho melhor deixar o presidente anunciar, mas teve uma reunião com um determinado setor lá que reclamou de normas que estavam abusivas contra o setor. O presidente nos chamou, nos reunimos, saiu uma instrução normativa, vai sair uma instrução normativa rápida aí, que vai dar uma folga enorme para um setor que estava sendo perseguido pelos governos passados. E é um negócio relativamente simples. Quer dizer, eu posso até falar, dar uma pista pelo menos, que é o seguinte, a gente pega uma igreja, que é uma atividade religiosa, aí vira e fala o seguinte, olha, você tem que ter, se você receber de doações mais do que R$ 3.600 por mês, se o faturamento da igreja for mais do que R$ 3.600 por mês, você precisa ter contador, você precisa ter... O E-Social exige da igreja, o E-Social, porque tem o E-Social. O E-Social, que é um instrumento poderoso de controle social, ele exige da igreja o seguinte, você tem que ter o cadastro digital fiscal, você tem que ter o cadastro digital administrativo, você tem que ter o cadastro, quer dizer, na verdade, o padre tem que pegar o pedaço do altar, botar 4 contadores, 6 despachantes, a igreja vai fechar. O cara foi lá e falou assim, nós vamos fechar a igreja, porque não dá, o cara está achando que a gente entendeu? Então, na mesma hora lá, quando você vai ver, é uma instrução normativa. Uma instrução normativa que exige que qualquer igreja que faturar mais do que R$ 3.000 por mês em doações, tem que ter contador, tem que ter isso, tem aquilo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um despropósito total. E o que é isso? Uma instrução normativa de alguém da Receita Federal. Não dá,
Entendeu? Então, esse tipo de coisa, qualquer coisa que esteja emperrando, que seja visivelmente descabida, parece lá em Brasília que em uma semana a gente conserta, em 2, 3 dias, uma semana no máximo, a gente conserta. Pois não, presidente. Eu só queria... Não, por favor, Rodrigo. Eu queria dizer o seguinte, ministro. A gente já fez uma rodada com todos os secretários. Vocês estão conversando com eles. Dos vários ministérios. Isso. Nós levamos essas demandas, agora nós vamos começar a voltar para ver como elas estão andando. Isso. O senhor veja o seguinte, isso vale para uma igreja? Claro. Isso vale para uma construtora que faz 5 casas por ano. Vale a mesma coisa. Pois é. O senhor veja a importância e como é isso, difícil. Isso. O senhor compreende? É Então, isso mesmo. não tenha dúvida quanto E a isso. vocês têm que ir, Vamos. sugiram e cobrem. Isso. E cobrem. Não. Agora nós... Tem que cobrar. Nós Fala, cara, não fizeram nada a levamos, respeito, quietinho, agora nós vamos vamos começar fazer a isso aí. cobrar mesmo, pode deixar. É isso aí. Já está lá conosco. Presidente Rodrigo, essa pauta positiva, sabe? Eu tenho certeza absoluta, já falou aqui algumas coisas, mas eu queria só, para as pessoas entenderem, que sim, nós estamos trabalhando, vocês estão trabalhando, no sentido de melhorar a vida deles na sequência em todas essas pautas que tem por aí. O ministro falou na reforma tributária. Eu falei de coisas simples. Não, mas só um isso. pontinho. Eu falei de coisas simples, desde essas pequenas, mas as coisas mais importantes, a reforma tributária, o presidente vai falar disso, já é um tema que ele persegue também há tempos, como era também a reforma da Previdência, ele já estava há tempos nessa pista também, então ele vai falar um pouco da reforma tributária, mas tem um impacto enorme quando você reduz, simplifica os impostos. O choque da energia barata, quer dizer, botar o gás em um ano e meio, pela metade do preço, isso permite a reindustrialização do Brasil. O Brasil vai se reindustrializar. Hoje, como há o monopólio e não é bem utilizado, o gás é queimado. Você, para tirar o petróleo, você tem que queimar o gás, você destrói o recurso, não é? Ainda polui a atmosfera. Então, na verdade, só a Vale do Rio Doce está falando que vai investir 20 bilhões de dólares nos próximos 10 anos para fazer os gasodutos. Não é? Quando você faz o gasoduto e traz a energia barata, o gás já barato, para a costa, já tem também gente querendo colocar, a própria Vale já quer colocar uma fábrica de um material que eles chamam de MBI, na verdade é um material mais flexível que o aço e mais resistente que o aço. Então, a exportação de 1 tonelada de minério, ou de aço hoje, que vai por 17 dólares, de minério, que vai por 17 dólares, eles vão criar esse material, que é diferente do aço, e que na Europa eles compram essa mesma tonelada por 170 dólares, 10 vezes mais. Então, nós estamos convencidos que o Rio de Janeiro pode virar o Texas, pode virar um estado riquíssimo, baseado não só no óleo e gás, mas baseado também na reindustrialização em cima dessa energia barata. Então, tem muita coisa positiva vindo por aí e simplesmente nós estamos tentando manter o foco. A bola está na marca do pênalti. Eles quase fizeram o pênalti. No finalzinho do governo passado, o juiz apitou antes de bater o pênalti. Então, agora começou o jogo de novo. A gente bota a bola na marca do pênalti de novo. Chutou a bola para dentro, vai começar uma enxurrada de notícias boas, que nós estamos preparando para o segundo semestre. Pois é, ministro, eu só vou ser chato, você vai desculpar. Mas a preocupação é, lógico, que quando a gente tem uma reforma da magnitude da Previdência, e logo em seguida a gente fala, vem a reforma tributária, sempre tende a uma paralisada. E aí tem muita gente que não vai aguentar. É isso que a gente está querendo colocar. A necessidade de que logo após a Previdência, sim, a gente tem a expectativa do crescimento sobre isso. Esse é o ponto. Zé Carlos, eu acho que foi o que eu falei no início da minha apresentação. Eu não estou preocupado com a Previdência. Eu acho que é um assunto que está bem consolidado no parlamento e na sociedade brasileira, diferente do passado, que era muito difícil sair na rua dizendo que era a favor da Previdência. O que eu estou preocupado é exatamente com 5 anos de recessão na vida dos brasileiros mais simples. E esse setor aqui gera muito emprego, muita mão de obra. 27,5% de queda no PIB. Isso, nosso setor. 27,5%. Então, eu acho assim, o que a gente pode fazer no curto prazo como legislativo? Eu acho que a lei do saneamento a gente tem que aprovar. É constrangedor você ver o Minha Casa Minha Vida pronta, um conjunto habitacional pronto, e as crianças brincando no esgoto, do lado da casa. Então, se vai ser por essa medida provisória ou uma lei que eu, Paulo e o Onyx estamos combinando, para votar rápido também, porque essa veio do governo anterior, a medida provisória,
Mas tá bom o texto. Tem conflito com os governadores, mas tem conflito com os governadores há 20 anos, né, Paulo? Se a gente for ficar esperando resolver os conflitos, a gente tem que tomar uma decisão. Chega uma hora que, entre a capacidade de investimento do setor privado no saneamento e resolver o poder dos estados, a gente vai ter que ficar com a sociedade brasileira. E esse exemplo que eu dei é um exemplo muito claro, porque me inventaram uma visita, que eu sou votado na capital, em Nova Iguaçu, e eu entrei num conjunto e dá pena, exatamente por esse problema. A área de expansão, não tem creche, não tem posto de saúde, não tem ônibus e não tem saneamento. Então, da nossa parte, eu acho que essa lei do saneamento é fundamental. O ministro da Infraestrutura parece que esteve aqui, nós estamos com um grupo de trabalho já funcionando, com o deputado Arnaldo Jardim, vamos modernizar a legislação de PPP, fundamental. Estamos com o deputado Kim organizando com todos os segmentos da sociedade, vamos votar ainda nesse semestre a nova lei de licenciamento ambiental. Tudo isso, estou lembrando aqui o que tem de agenda, a lei de licitações, agora já acabou a discussão, deve começar a votação na próxima semana, e olhamos aqui o Pedro e o ministro Paulo e pensamos, o que no curto prazo o governo pode fazer para ajudar? Ampliar o subsídio do FGTS para o setor de construção? Não sei. Sim ou não? Não sei. Estou pensando, eu acho que a gente não pode continuar vendo, porque o colapso fiscal, a crise fiscal, o encilhamento, isso tudo é uma questão da macroeconomia, mas o colapso social, esse, né, vai prejudicando as futuras gerações a cada dia. Né? Então, acho que uma forma de poder aquecer a economia, o setor de construção, o setor de obras públicas também, são aqueles que empregam a mão de obra menos qualificada do Brasil. Então, tem que pensar em conjunto. Eu não estou no executivo, mas o que o legislativo puder ajudar, de legislação que garanta a segurança jurídica, nós estamos dispostos a cumprir o nosso papel, né, e agilizar aquilo que o governo precisa de novo marco regulatório para que o setor privado possa, paralela à Previdência, paralela à tributária, acho que a sua preocupação é correta, a gente possa dar já essa segurança para que os investimentos voltem a ocorrer, principalmente a geração de emprego. Há uns 60 dias, nós nos reunimos com o Labuto, que é o ministro que está em cargo do Ministério da Desenvolvimento Regional. E a Minha Casa Minha Vida está lá. Então, nós tivemos uma reunião com ele e fizemos o seguinte, antecipamos, ele tinha um orçamento onde nos 3 últimos meses do ano ele gastava 450 milhões. 450 milhões nos 3 últimos meses. A gente fez o seguinte, sem quebrar o orçamento, vamos antecipar 150 milhões de cada mês. Então, puxamos 150 de dezembro, 150 de novembro, 150 de outubro. E demos 450 para ele 60 dias atrás, para ele poder manter o ritmo das construções e a coisa andando. Agora, 2 semanas atrás, ou seja, 60 dias atrás, antecipamos 450 milhões. Agora, 2 semanas atrás, liberamos mais 800 milhões para ele. Então, é 1 bilhão e pouco que saiu nos últimos 60 dias. Isso pode não ter chegado ainda, mas está chegando. Então, é algo de curto prazo que já foi liberado, que já está andando. Então, é difícil, quando há excessos anteriormente, como é o caso dos caminhoneiros na estrada. Quando você tem um excesso muito grande, e normalmente vem de ação exagerada do governo, ou equivocada, quer dizer, o governo pega o BNDES e bota 300 mil caminhoneiros na estrada. Aí o preço do petróleo sobe. Aí quebra os 300 mil caminhoneiros que acabaram de entrar na estrada, o insumo subindo, ele não consegue frete, não consegue pagar. Quer dizer, recessão, 2 anos seguintes, o PIB caindo 4%, e o preço do petróleo subindo, e 300 mil caminhoneiros a mais. Então, é um problema enorme criado lá atrás. Como foi o excesso no FIES, que é uma boa ideia, mas de repente você deu tanto que quando você tirar 30, 40 bilhões de FIES, ninguém aguentava aquele ritmo. O resultado, quebra o país. Agora a mesma coisa. O Minha Casa Minha Vida tomou uma bombada forte, jogou dopado um tempo,
Aí agora está doente, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está torto. Então, nós estamos fazendo o máximo possível, como é um programa que tem impacto social, é importante, nós estamos fazendo o máximo possível para manter. Mas tem que reconhecer que houve um excesso e uma focalização, uma centralização excessiva. Em vez de ter um pouquinho para todo mundo sempre, preferiram dar muito para meia dúzia. Resultado, agora cai o teto na cabeça de todo mundo, tá certo? Mas nós estamos liberando os recursos. Nós estamos liberando os recursos. Está vivendo num mundo das mídias tradicionais e das mídias sociais, das novas redes de comunicação, que mudam completamente a relação da sociedade, não apenas com a política, mas também com o governo, com o Supremo, com o Tribunal de Justiça, com todos, ou entre si, entre a própria sociedade. Isso tudo vem gerando uma contestação da democracia liberal, da democracia representativa. A crise não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente está vendo a Espanha, que viveu, né, manifestações ao longo de muito tempo, e até hoje a crise política não acaba. A formação de um governo sólido ainda não veio, apesar de uma nova eleição há 2 semanas atrás. Os Estados Unidos também, um sentimento de mudança, né, se tirou algo do lugar e a instabilidade ainda existe porque não se consolidou nada no lugar. O Brexit na Grã-Bretanha é a mesma coisa, né? Uma onda veio, tira a Grã-Bretanha do euro, mas ninguém sabe como faz agora. E aqui no Brasil também é um novo momento, um novo governo, né, com uma agenda econômica, liberal com Paulo Guedes, que está com a gente, que estamos firmes nesse compromisso, e uma agenda conservadora de valores, que tem o seu papel. O presidente foi eleito com essa agenda. Eu e o presidente Davi do Senado, nós decidimos, e nós vamos realizar isso junto com os líderes, ou na próxima semana ou no início da outra, né, deixar bem claro para a sociedade, vamos fazer juntos, que a Câmara e o Senado vão ter uma agenda muito racional, muito objetiva, de reestruturação do Estado brasileiro. E vamos fazer isso junto com o ministro Paulo Guedes. Nós não vamos ficar olhando para a internet, nós não vamos ficar olhando para essas guerrilhas virtuais, que tem em todos os campos políticos, não só na extrema-direita, na extrema-esquerda, para cima, para baixo. É uma confusão enorme esse negócio de rede social. Se a gente ficar olhando rede social, a gente não faz a previdência, a gente não melhora a educação, a gente não melhora a saúde. E eu e o Davi vamos fazer um pronunciamento muito objetivo. Nós confiamos no ministro Paulo Guedes, nós temos nele um líder dessas reformas dentro do governo, e o nosso foco, a gente não vai perder o nosso foco. Querem que a gente perca o nosso foco, porque se perder o nosso foco, o nosso Estado continua capturado por corporações públicas e por poucas corporações privadas que nos levam quase 400 bilhões por ano de incentivos fiscais. Nós não vamos vamos deixar a política, resolver a política com o seu tempo, mas a agenda, a gente não pode tirar da frente o objetivo muito claro. Nós temos 13 milhões de brasileiros desempregados, nós temos 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, nós voltamos a ter fome nesse país. Nós não podemos perder tempo com conversa na diagonal. Nossa conversa tem que ser muito objetiva, e é isso que o Congresso Nacional vai deixar muito claro para a sociedade brasileira, se possível, já na próxima semana.